Olá, mais uma vez. Meu nome é Elizabeth Castelon Kunkiewicz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo ele é só para anunciar, contar alguma novidade a respeito da epilepsia, pelo menos a novidade que eu consegui perceber. São duas mudanças de paradigma que me deixam otimista no sentido de ter mais esperança para mudanças de tratamento, novas perspectivas no tratamento das pessoas com epilepsia. Uma mudança é a questão da genética. Então eles estão descobrindo, claro que aos poucos, mas a gente tem técnicas, no momento nós dispomos de técnicas avançadas de mapeamento genético e com isso estão sendo descobertos genes que causam epilepsia. Muitas vezes esses genes estão associados a canais de íons, mas também genes associados a outras coisas, que estão associados à neuroplasticidade, à sinaptogênese, quer dizer, a formação de sinapses, genes que guiam a formação de sinapses, que são os momentos onde um neurônio se encontra com o outro e passa a informação para o outro. Então, mas enfim, o que eu queria falar assim, é que com essa descoberta da genética, isso pode eventualmente nos levar a ter a possibilidade de fazer a terapia também genética, de forma que a terapia não vai ser mais guiada pelo tipo de crise que a pessoa tem, e eu tentar entender se a crise é de ausência, ela responde a tal remédio, se a crise é mioclônica, responde a tal outro remédio. A gente vai tratar a alteração genética em si. Isso, para dentro da neurologia, é uma mudança muito grande, é um progresso muito grande. E descobrindo-se também que diferentes crises que a gente entende como sendo parte de doenças até bem diferentes, mas na realidade elas podem ser causadas por um gene, quer dizer, o que a gente chama de fenótipo. O fenótipo é muito amplo. Uma mesma alteração genética pode dar os mais diferentes tipos de quadro clínico, de sintoma. Então, isso eu acho que é uma coisa que nos dá bastante esperança. A outra é a questão dessa visão de network, essa visão de conectividade. Então, você tentar mapear o conectoma do nosso cérebro. O que é isso? A gente tinha até pouco tempo uma visão de que eu tenho áreas diferentes fazendo coisas diferentes. Então eu tenho uma área que é da linguagem, eu tenho uma área que é para percepção de cor, eu tenho uma área que é para audição. Hoje a gente entende assim que de fato essas áreas estão muito associadas a essas funções, sim, mas elas trabalham de forma integrada formando redes. O que isso tem a ver com a epilepsia? Que a gente entende que às vezes a crise está acontecendo nessa região, mas eu acabo tendo, quer dizer, essa região ela acaba tendo uma repercussão não apenas para aquelas funções que estão associadas àquela região, mas acabam tendo repercussões em outras áreas que fazem parte, às vezes, até de outras funções. Então, isso talvez explique por que as pessoas com epilepsia têm uma maior chance, um maior risco de ter transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso talvez explique porque muitas vezes existe uma comorbidade entre epilepsia e autismo, né? Tanto os genes da epilepsia como os genes do autismo, muitos estão relacionados ao que eu falei, sinaptogênese, eles guiam a formação desses circuitos. Então, talvez as duas doenças estejam também relacionadas a esses circuitos alterados. Então, essa ideia de circuito, ela muda o meu entendimento do cérebro, ela muda o meu entendimento da epilepsia como não sendo apenas as crises e muda o meu conceito de tratamento, quer dizer, eu tenho que tratar as outras coisas também. E se eu for pensar em termos de cirurgia, né, dentro da neurocirurgia, essa visão de circuito também muda o tratamento. Não basta apenas retirar o foco epileptogênico, o que ainda é feito e que é feito com sucesso, não tem problema, mas eles estão surgindo novas ideias no sentido de que eu estimulo uma área e eu estimulando essa área eu reduzo a excitabilidade de uma outra área que está ligada a ela. Então essa é a ideia também de estimulação. Então coisas novas estão surgindo dentro da epilepsia. Eu sou formada já quase há 26 anos, 27 anos, né?
E a impressão que eu tinha era que as coisas não mudam muito. Surge um remédio ou outro que é novo, às vezes muda muito a linguagem, a classificação, não vai ser mais chamado de crise parcial, vai ser chamado de focal, não vai ser mais chamado de parcial complexa, mas parcial com alteração da consciência ou disperceptiva. Mas aí você fala, mas o que está por trás dessa mudança de nome? Está mudando o nome, mas que conhecimento que foi adquirido? E aí eu acho que essas três coisas são interessantes. Essa questão das mudanças nos procedimentos neurocirúrgicos que resultam dessa compreensão da epilepsia como alteração de circuitos, né? E as descobertas genéticas. Então, eu só queria estar dividindo isso com quem é acometido ou com quem tem interesse na área. Obrigada.